Oi, oi. Testando. Gravador, testando. Teste, testando. Tá funcionando? Sim, não. Teste, teste. Ah, que bom. Parece que voltou a funcionar. Eu não sou do tipo de coletor que gosta de ficar gravando áudio e fazendo um diário de bordo. Eu não tenho muita paciência para isso. Mas aconteceu uma coisa comigo que eu acho que vale a pena compartilhar. O que eu vou contar aqui é a experiência mais estranha que eu tive em toda a minha trajetória de coletor. É um exemplo do quanto não conhecemos e ainda não sabemos nada sobre o espaço. Tudo começou com uma sugestão do meu Android, uma parada em um planeta que não estava na nossa rota e também não era mapeado pelo nosso sistema. A Oxigênesis chama isso de planeta fantasma. Sim, é um péssimo nome. Visto do espaço, o planeta tinha uma cor meio roxa, embaçada, como se a superfície fosse um grande borrão. Não tinha nenhuma estrela por perto, mas mesmo assim era possível enxergar cores no planeta, como se ele brilhasse no escuro. Naquele momento eu pensei, com um pouco de sorte eu poderia purificar os gases da atmosfera, coletar bastante oxigênio e ainda mapear um planeta fantasma. Me parece uma boa ideia. Por que não? Assim que entrei na atmosfera do planeta, esperei por uma grande turbulência por causa da nuvem de gases que tomava todo o seu perímetro. Mas eu me surpreendi ao perceber que, apesar de ser uma névoa bem espessa, gerava pouca resistência para a nave. Tive uma descida muito suave até alcançar o que eu esperava ser o chão, só que não tinha chão. O que eu encontrei foi um líquido em grande escala, literalmente um oceano. Eu tive que controlar a nave para não mergulhar direto no líquido, porque nem meu computador, nem o Android conseguiram prever aquelas, eu vou chamar de águas. O perímetro do planeta era pequeno, então resolvi procurar um pouco de terra para pousar a nave. Andei alguns milhares de quilômetros e não achei nada, só aquela água roxa por todos os lados que eu olhava. Eu lembro de ter visto relatos de pessoas do nosso antigo planeta falando sobre a sensação de encarar o oceano à noite. Acho que era mais ou menos disso que eles falavam. Toda aquela água parada naquele lugar quase escuro era bastante opressor. Quando parei a nave, ainda me mantendo no ar, a nave abriu um suporte na parte inferior que permitia flutuar em cima daquelas águas e desligou sozinha. Eu perguntei para o meu Android se precisávamos economizar a bateria e ele só repetiu uma palavra: vida, vida, vida. Por instinto, eu coloquei meu capacete, liguei meu oxigênio, fui até a escotilha e abri a porta da nave. Eu queria ver com os meus próprios olhos, queria ver aquelas águas de perto. Assim que eu abri, as águas se acalmaram de um jeito que todo tipo de barulho ou ruído desapareceu por completo. A superfície da água era lisa, como se fosse um grande espelho que refletia o céu. Não tinha nenhuma vibração, nenhum movimento, nada. É como se eu estivesse numa bacia gigante. Eu olhava para aquele horizonte roxo onde o céu e a água se confundiam e tudo que eu sentia era medo, como se alguma coisa olhasse de volta para mim, como se eu estivesse sendo observado. Na sequência, percebi o retorno da vibração na superfície da água, mas de um jeito diferente de antes. As águas estavam baixando seu nível como se fossem drenadas de alguma forma, e minha nave, que estava estacionada nas águas, também baixou. Naquele momento eu senti uma pancada, como se alguma coisa tivesse batido embaixo da nave ou a nave batido em alguma coisa. Afinal, a água estava baixando. E a nave virou na água, como se fosse um barco. Isso ligou o sistema de segurança do Android, que usou o peso do seu próprio corpo para colocar a nave na posição certa de novo. Entrou uma quantidade considerável de água dentro da nave, no setor da escotilha que estava aberta. Aquilo me pareceu um pouco corrosivo no começo, mas teve uma coisa que me chamou ainda mais a atenção. Eu descobri que minha nave bateu em uma carcaça de outra nave, ou melhor, um pedaço de nave, muito corroído. Um pedaço de uma nave da Oxigênesis, assim como a minha. E não era fácil de reconhecer. Eu só reconheci
porque sou eu que faço a manutenção da minha nave e é tudo bastante padronizado. Eu mal tinha me recuperado desse susto. De repente, vários pedaços de nave começaram a boiar, todos corroídos. Cada vez mais e mais pedaços de nave, partes de androides e ossos humanos, possivelmente de coletores. Tudo isso começou a boiar nas águas, absolutamente do nada. Eu entendi naquele momento que aquele planeta era um predador. Ele estava querendo me mostrar que eu era a presa e que eu não sairia mais dali. Em todas as telas dos meus monitores piscavam as palavras absorver, vida, unificar. Aquelas águas eram lotadas de vírus e a função daquele planeta era absorver a mim e a minha nave, assim como fez com as outras. Antes mesmo de eu pensar em ir embora, a nave deu um tranco e começou a se movimentar. Aquelas águas calmas se transformaram em um grande redemoinho que sugava tudo, fazendo um barulho horrível, como se fosse um encanamento cheio de ar. O tranco me afastou do computador. Tive que me esforçar muito para chegar no assento do comando. Aproveitei que o sistema de segurança ainda estava ligado e dei partida no desespero. Tive que ejetar o suporte para flutuar nas águas porque já estavam 90% comprometidos e corroídos. E para fugir da grande tsunami que se formou, eu tive que acionar a supervelocidade da nave fora das condições ideais, derretendo meu propulsor. Isso me ajudou a escapar das ondas e a alcançar uma boa altura. Mas arremessou meu androide e muitas outras coisas para fora da nave pela escotilha que ainda estava aberta. A nuvem da atmosfera que antes não gerou problemas ficou meio porosa. Tive essa sensação só de olhar, mas eu nem pensei em parar. Atravessei a nuvem com toda a velocidade que meu motor tinha. Aquela coisa meio porosa, meio gordurosa, sujou a nave por dentro e por fora. Eu só não morri porque estava com meu capacete com oxigênio. Mas o impacto físico gerou várias hematomas e algumas lesões nas minhas costas. Por exemplo, que eu bati várias vezes contra o meu assento. Quando eu estava quase fora da atmosfera do planeta, eu consegui recuperar o controle da nave e fechar a escotilha, finalmente. O cheiro dentro da nave estava insuportável, parecia algo fermentando, podre. O líquido roxo perdeu seu efeito, mas corroeu muito do sistema interno da nave, como se fosse um vírus de fato. Para piorar, eu ainda tive que receber uma mensagem, áudio do meu Android, implorando para que eu voltasse pedindo por ajuda. O que certamente não era mais meu Android. Desconectei a nave e fiquei offline por uma semana. Meu medo era que o vírus pudesse de alguma forma alcançar a rede da oxigênesis. Eu não sabia com o que eu estava lidando e precisava limpar a nave inteira antes de me conectar de novo. E acho que fiz bem em ter ficado offline naquela hora. No final das contas, o prejuízo foi 70% de todas as minhas informações corrompidas, a câmera de descompressão que parou de funcionar, o Android destruído, algumas partes da nave também comprometidas e muitas dúvidas. Minha sensação é que eu fui atraído para uma armadilha. Uma armadilha feita por um planeta que tem atraído coletores da oxigênesis para sugar e absorver todo tipo de informação, vida e energia que tivemos. Eu isolei com cuidado as peças que tiveram contato com aquela água ou substância roxa. Estudei seu comportamento, suas moléculas. Existiam inúmeros organismos dentro dessa água. Coisas que eu nunca tinha estudado antes, nem visto em nossos registros. E mesmo assim, eu me espantei muito com o nível de similaridade entre os códigos genéticos dessa água e dos organismos do nosso antigo planeta. Falando em estrutura, pelo menos 91% dos organismos tinham um padrão similar já identificado ou catalogado pela ciência do nosso antigo planeta. A principal diferença desta água roxa são alguns elementos mais primitivos.
Minha principal teoria é que esse planeta entrou em uma espécie de fluxo de vida e, quem sabe, daqui a alguns bilhões de anos, ele tenha todo tipo de vida como o nosso planeta um dia já teve. Eu posso estar errado, porque ainda preciso de muitos estudos para compreender algumas coisas e certamente vou morrer antes de terminar esses estudos. A gente tem a sensação de que o universo é um grande vazio, com planetas, estrelas e satélites bem distantes um dos outros. Mas depois dessa experiência, minha sensação é que, na verdade, o universo é como um grande útero. Esse planeta predador é como se fosse um feto que está tentando sugar o maior número possível de nutrientes para um dia, quem sabe, nascer também. Que viagem. Bom, no final das contas, perdi todo o meu itinerário de planetas. Saí pelo menos uns 5 de cabeça e depois disso estarei perdido no espaço. Mas tudo que eu consigo pensar nesse momento é na vontade de encontrar esse mesmo planeta outra vez, daqui a alguns bilhões de anos. É bizarro pensar que esse mesmo planeta que tentou me absorver pode, um dia, ser um ótimo local para viver. Aliás, fica a sugestão para os coletores que têm contato com alteração temporal em suas rotas. E para todos os outros coletores, um aviso: existe vida diferente da nossa. Com o tamanho do universo, é possível que exista alguns ou vários planetas úteis para a vida humana neste momento. Continuem procurando, não desistam. Agora eu vou economizar um pouco de oxigênio aqui. Prevejo tempos difíceis por aqui, mas seguimos em frente.